Bom dia a todos. Meu nome é Sandra Santos, eu sou da Embrapa Pantanal, trabalho lá há cerca de 35 anos. Fui curadora do cavalo pantaneiro e responsável pelo projeto de equídeos da Embrapa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a multifuncionalidade dos cavalos. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão do 7º Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos pela oportunidade de falar um pouco sobre o papel dos equinos na funcionalidade, multifuncionalidade, qualidade de vida dessas raças em vários locais do Brasil. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta, Nos dias atuais, quais são as principais funções ou utilidades de um cavalo? E com relação às raças localmente adaptadas, quais seriam essas principais funções? Então, antes de falar das funções em si, é muito importante nós fazermos uma descrição da evolução do cavalo com a humanidade. Porque a maioria das civilizações está diretamente relacionada com a domesticação dos cavalos. Essa figura mostra o primeiro pedigree, provavelmente, que foi feito na Ucrânia há 5.000 anos atrás. Então, e antes disso, da domesticação dos cavalos, os cavalos eram usados como fonte de alimentação para muitos povos, como caça para a sobrevivência. Então, a domesticação de cavalos provavelmente começou há 5.000 anos atrás. E qual é o papel dos cavalos na construção das civilizações? Então, ele tem inúmeros papéis, E aqui é interessante essa pintura, que foi feita no século XIX, mas refere-se aos hunos, que era um povo nômade em batalha que era liderada por Átila. Então, ele foi usado em muitas conquistas, E também, aqui temos também uma cena do filme Ben-Hur que mostra um dos esportes daquela época, do Império Romano, naquela época, era a corrida de biga, que eram os cavalos em carruagens. E não tinha regras nesse esporte, Então, havia muitas mortes, ferimentos dos animais, então era muito usado a carruagem naquela época. E o cavalo também era usado como meio de transporte, para levar cargas, entre outras inúmeras funções. No final do século XIX, início do século XX, os cavalos foram muito usados, no início da Revolução, Industrial, porque eles eram a força, eles eram considerados como máquinas vivas. E na época, em Nova York, que já tinha cavalos, havia um cavalo para cada 26 pessoas. E foi daí que surgiu o termo horsepower, que foi criado por James Watt. E esse senhor que criou também, desenvolveu as máquinas a vapor e foi o precursor da Revolução Industrial. E aí também, após a Revolução Industrial, começaram a surgir, várias raças de cavalos, E hoje nós, com estudos, de genética, tem mostrado uma homogeneização das raças, Então, isso mostra a importância da gente ter um trabalho de conservação de recursos genéticos das raças, principalmente das raças locais, que se originaram em várias partes do mundo. No Brasil, os cavalos, não tinha cavalos, em todo o hemisfério ocidental não tinha cavalos, embora, tem fósseis de cavalo mostrando que tinha cavalos, e não sabe como foi que desapareceu devido a vários fatores, como cataclismos, mudanças ambientais, pressão de caça. E o cavalo ele foi levado daí no século XVI, no início das colonizações, para as Américas. E tem então esse papel importante dos colonizadores, que no caso do Brasil levaram para várias partes do Brasil, e tem também o papel dos indígenas, tanto na América do Norte como na América do Sul.
E essa aqui nós temos a figura, né, de Debré, que mostra os cavalos guaicurus, né, que é da região do Pantanal, montando um cavalo. A forma dele montar é para se esconder dos espanhóis na época, né? Eram índios guerreiros. E para falar um pouquinho das raças localmente adaptadas, eu trouxe essa tabela, né, que foi adaptada, mostrando como é que está o risco de extinção das raças localmente adaptadas do Brasil. Nós temos 13 raças, né? Muitas não estão mais em extinção, que elas estão bem consolidadas, que é o caso do brasileiro de Pismo, o manga larga machador, o Campolina, o Pampa, o Crioulo. E as outras raças, muitas estão em alto risco, algumas vulneráveis e algumas saindo do risco, né, como o cavalo pantaneiro, mas que ainda precisam de trabalhos assim de conservação, principalmente para aumentar a diversidade, né, genética dentro da raça. E no Brasil, além das raças localmente adaptadas, nós temos mais cerca de 20 raças estrangeiras, e o Brasil é considerado tem o quarto maior rebanho de equinos do mundo, com mais de 5 milhões de cabeças, e se a gente somar com os muares, nós temos mais de 8 milhões de cabeças, né? Então, e em 2015 foi feito um levantamento e o agronegócio do cavalo movimentou cerca de 16 bilhões de reais por ano e teve um crescimento de 113% em 10 anos. E na sociedade atual, então, vem aquela primeira pergunta que eu coloquei: quais as principais funções do cavalo, né? Então, realmente, ele é um animal multifuncional e ele é utilizado para esportes equestres, ecoterapia, turismo rural, cavalgadas, cavalo de lida do rebanho, cavalo como animal de lazer, polícia montada, cavalo de tração, de carga, transporte. Ultimamente tem usado também usado o coaching usando cavalos, entre outras inúmeras funções. E no caso das raças localmente adaptadas, os cavalos eles têm sido usados muito nas regiões onde essas raças foram desenvolvidas, porque geralmente são regiões marginais, não são geralmente apropriadas para a agricultura e onde se tem geralmente a pecuária como atividade principal. Então, por isso que ele é muito usado como cavalo de lida, né, de rebanhos, bovinos, bubalinos, ovinos, e como cavalos também de tração, no caso de pequenas propriedades onde se faz agricultura, e carga, para levar carga, como transporte, meios de locomoção da população rural. E tem os esportes que eles fazem também como tradição cultural. E geralmente esses esportes são relacionados à lida, né? Como a prova do laço, o laço comprido. Mas hoje em dia o agronegócio do cavalo tem incrementado muito. E muitas raças, e como se torna um agronegócio, muitas dessas raças localmente adaptadas, que são usadas no esporte, estão sendo substituídas por raças exóticas. Então, qual que seria uma forma de incentivar o uso dessas raças localmente adaptadas, né, nessas diferentes regiões do Brasil? Um fator importante é ter uma associação forte, tá? Em qualquer raça, a associação de criadores é de extrema importância, porque ela padroniza a raça, ela tem critérios de seleção, de conservação, e também outra forma seria valorizar, né, esses animais que fazem uso dos recursos forrageiros nativos, inserir essas raças no sistema de produção local, né? Elas têm que fazer parte dos sistemas locais e estratégias de marketing da raça, da sua importância. Eu vou falar um pouquinho agora de cada uma das raças,
Aqui, começando pelo baixadeiro, como vocês viram, ele tem um alto risco de extinção. Ele foi formado na Baixada Maranhense e é usado lá na pecuária extensiva. Geralmente, eles fazem a criação em comunidade e não tem uma associação do baixadeiro. Eles usam o cavalo também, eles fazem cavalgadas, mas o que precisa muito nessa região seria essa criação dessa associação para realmente padronizar essa raça e de modo que ela possa participar também de eventos, provas esportivas, que é uma forma de incentivar a criação da raça. Quero agradecer as fotos do pesquisador, do professor Afrânio Gazola, que cedeu as fotos e que tem feito um trabalho importante de conservação dessa raça. A outra raça é a raça campeiro. Ela foi desenvolvida nos campos de altitude ou campos de cima da serra, que tem altitude superior a 1.200 metros, que é conhecido como o Planalto Catarinense, ou Planalto Serrano, ou Serra Catarinense. Também é utilizado em sistemas extensivos, e essa raça tem uma característica que ela tem uma marcha em tríplices apoios. Então, dá um conforto ao cavaleiro. E isso, ela tem sido muito procurada para cavalgadas, para enduros, turismo rural, provas equestres. Só que essa raça está em extinção, tem poucos exemplares registrados, e a associação, embora exista associação, ela precisa ser fortalecida. Então, ainda mais com o agronegócio crescendo e a busca por animais, né, que tem essa marcha, então, ela tem todo um potencial, né, para se recuperar por conta dessas características. Gostaria aqui de agradecer ao professor Joanes Henrique Fontec, que faz um trabalho excelente com a raça, e pelas fotos. Agora, a raça lavradeiro, ela foi formada nas savanas de Roraima, nos lavrados, né, nas áreas de campo, e essa raça, ela é conhecida como aqueles cavalos selvagens de Roraima, né, que vivem em estado realmente selvagem. Mas ela tem sido usada muito pelos índios, pelos indígenas, que têm criação de bovinos e usam na lida, e também como meios de locomoção. Então, aqui, novamente, né, os indígenas, eles podem realmente criar essa associação para realmente tentar padronizar essa raça. E aqui tem uma foto, né, de animais que são usados também em provas esportivas lá, de resistência, na caça do veado, que é comum lá. E quem enviou essas fotos foi o pesquisador da Embrapa, Ramayana Braga, e eu agradeço, que também tem feito um trabalho de grande importância para a conservação da raça lavradeiro. A outra raça é a raça Marajoara, que ela foi formada na Ilha do Marajó, no Pará, e também é muito utilizada na lida, tanto de bovinos, equinos e também bubalinos, porque lá tem muitos bubalinos na região do Marajó, e principalmente na época das chuvas, que as áreas ficam alagadas, então somente com cavalos você, né, consegue percorrer pela região. E ela tem uma associação, mas ela estava estava precisando de um fortalecimento e, assim, o cavalo é muito usado lá, e tem uma tradição muito grande, e tem os marajoaras, que eles são chamados, eles gostam muito de provas de resistência, onde os animais percorrem cerca de 160 quilômetros no período de 2 dias. E nos últimos anos tem intensificado muito, né, essas provas. Então, acredito muito que o esporte vai fortalecer a raça, fortalecer a associação, de modo que realmente a raça seja
realmente valorizada, não só no esporte, como também nas outras funções. Outra raça é o cavalo nordestino, né? Foi formado no Nordeste brasileiro, né? Que envolve, né? O Agreste, a Caatinga, semiárido, tem vários, né? Denominações, sertão nordestino, e tem uma história muito bonita, e o povo nordestino, eles têm uma paixão pelo cavalo nordestino, né? E ele é usado muito na lida do gado, né? Que é a pega do boi no mato, que é conhecido, e provas esportivas, principalmente a vaquejada. E como eu falei, está sendo concorrido com as raças exóticas, porque virou um agronegócio e as pessoas procuram animais que realmente vão, né, proporcionar ganhos, né? Então, precisa também de uma associação fortalecida, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui as fotos, né, enviadas pelo senhor Luiz Kleber, que faz um trabalho também muito importante de conservação da raça, né, da associação dos criadores. E aqui ele mandou essa foto desse cavalo, que tem o nome de Gesso. Ele disse que esse cavalo ele nunca tinha participado de nenhuma prova, e na primeira vez que ele participou dessa prova do tambor, ele já pegou o terceiro lugar. Então, a raça tem um potencial muito grande, né? Então, a associação, eu acredito muito que essa raça vai ter um desenvolvimento muito bom no Brasil, principalmente pelo seu uso multifuncional, né? Tanto em corridas, vaquejadas, tem a prova da argolinha, prova do laço, de enduros, entre outras, né? E também tem sido usada no turismo rural, em lazer. Então, é uma raça que tem um futuro muito promissor pela frente. E agora eu vou falar um pouquinho da raça pantaneira, que é a raça com qual eu trabalhei muitos anos no Pantanal. E essa raça também ela teve a importância dos índios guaicurus, como eu falei, na sua formação. E graças, na verdade, ao trabalho de um grupo de Almap, um grupo de criadores da região de Poconé, que foi formada essa associação, que fortalece, e ela é muito fortalecida pela paixão dos criadores, eles têm paixão pela raça mesmo, eles fizeram um trabalho muito importante para conservar a raça, e ela é de extrema importância para a região do Pantanal, principalmente durante as cheias, porque é a única raça que consegue ficar longo período dentro da água sem ter problemas com os cascos. Então, ela tem um fator importante na lida do gado, que a pecuária, a planície toda do Pantanal, é formada por fazendas que criam gado. Então, o cavalo é essencial. E, além disso, o cavalo faz parte da vida da população, né, do povo do Pantanal. E está presente, né, nos causos, as histórias pantaneiras, do peão pantaneiro, porque o cavalo, ele representa tanto lazer como prestígio. Então, o peão, ele tem o cavalo dele, então, é de grande importância o cavalo na vida do homem do Pantanal. E tem os aspectos culturais também, né? Anualmente, na cidade de Poconé, eles fazem a cavalhada, né? Que representa a luta entre mouros e cristãos. E toda a população, toda a cidade participa, então, com os cavalos pantaneiros, é muito bonita a festa. E também o cavalo pantaneiro, ele participa das provas, né, esportivas, né, as provas funcionais, laço comprido, bagualhada, tira-boi, laço técnico, entre outras. Mas, assim, tem essas concorrências com as raças exóticas, também depende muito de patrocínios, né? A raça, ela tem pouco patrocínio, então tem que a associação, a importância da associação é de buscar esse patrocínio. E o interessante também é que os próprios criadores, eles vão valorizando a raça, criando, né, prêmios, por exemplo, lá tem
o prêmio seria uma barra de ouro. Então, tudo isso para fortalecer, incentivar a criação, porque pensando no cavalo, no sistema, no local e também como um lazer. Tudo isso para conservar essa raça. O cavalo pantaneiro também ele é considerado símbolo da região do Pantanal, né? E como patrimônio histórico, cultural e genético. Como eu falei para vocês, é muito importante essa união dos criadores, né? Geralmente a Embrapa Pantanal fazia algumas reuniões com eles, mas o que importa mesmo é essa paixão que eles têm pelo cavalo e pelo uso multifuncional da raça, né? Somente com essa participação será possível manter uma raça, né? E o nosso trabalho, principalmente da Embrapa Pantanal, ele se preocupa um pouco com as características de adaptação da raça ao ambiente, porque no agronegócio a preocupação maior é na morfologia e na funcionalidade, né? Então, mas nós podemos deixar de lado essas características de adaptação que levaram centenas de anos, né, para desenvolver e que torna as raças únicas e diferenciadas, né? E como inserir também o cavalo pantaneiro em sistemas de produção? No caso, nós temos uma ferramenta, né, a Embrapa Pantanal desenvolveu uma ferramenta em conjunto com a Embrapa Agricultura Digital, que refere-se a um programa que faz um diagnóstico holístico de uma propriedade. E a gente tem o cavalo pantaneiro nesse diagnóstico, principalmente relacionado à criação desses animais que oferece um índice de bem-estar desses cavalos. Então, baseado no score desses animais, como é que eles são criados, no número de cavalos de lida que tem por peão, porque geralmente fazem o rodízio desses cavalos, como eles vivem geralmente dos recursos naturais, dos recursos forrageiros nativos, então é importante ter esse rodízio de cavalos, o tipo de doma realizada, né? E também uma pergunta, né? É importante fazer esse controle da anemia infecciosa equina, que na raça pantaneira não existe a anemia, né? E também, como que essas raças localmente adaptadas contribuem com a sustentabilidade dos sistemas de produção? Isso é importante também focar, porque geralmente esses animais são usados em sistemas de baixo input, de baixa intensificação. Então, eles fazem uso de recursos forrageiros locais, né? Eles são animais, geralmente, quando você faz todo um trabalho de seleção, são animais eficientes, robustos, né? Então, a gente vai ter um sistema sustentável, onde a gente faz a seleção de tanto de plantas e animais que são eficientes, né? E que torna o sistema sustentável. Então, é um foco nesse trabalho, né? De otimizar todo esse uso, tanto dos animais, dos recursos forrageiros locais. A Embrapa Pantanal, ela trabalhou com a seleção da raça pantaneira de animais que têm essa robustez, né? Eles são adaptados a esses ambientes. Então, com baixo uso de insumos. Então, o foco foi nisso, né? Então, os animais, eles ganharam premiações, né? Em termos de qualidade. Então, como que a gente pode quantificar esse valor, né? Porque o cavalo, ele presta um serviço ambiental, porque ele está produzindo um trabalho, ele está fazendo essa lida do gado, fazendo ou um meio de locomoção, você não está usando um combustível, está fazendo um trabalho de tração. Então, como quantificar isso, né? Então, a gente fez um trabalho preliminar num sistema de baixo input, usando análise energética, né? Então, a gente colocou o cavalo num sistema de baixo input e verificamos o que a gente precisava para manter esse cavalo, né? Que são medicamentos, né? Vacinas, a tralha, né? Que você usa, e mão de obra. E aí a gente quantificou isso e nós vimos que num sistema assim, o cavalo, ele tem um índice de renovabilidade de 64%.
ou seja, 64% dos insumos que ele usa são renováveis. Isso no sistema extensivo, né? Onde tem os cuidados mínimos necessários. E em termos monetários, seria 603 dólar energético por hectare ano, né? O trabalho que ele executa. Então, era uma forma de quantificar esse serviço do cavalo pantaneiro no sistema. E outras formas de agregar valor também ao cavalo, né? A associação, como eu falei, dos criadores, elas fazem vários eventos durante o ano, né? Onde tem leilões, onde tem o julgamento da raça, da morfometria, da, da funcionalidade também. Tem as provas, como eu falei, tem a prova de ouro lá em Mato Grosso, onde o prêmio seria uma barra de ouro. Então, esse trabalho também tem fortalecido muito a raça e ela também, né, ela tem crescido muito o interesse, porque ela é uma raça não só para a região do Pantanal, né, que eu falo que ela é uma raça para o Brasil e para o mundo, tá? E um fato importante na conservação das raças, do cavalo, da sua importância, o amor das crianças pelo cavalo. E começa cedo, no dia a dia, acompanhar esse trabalho, o trabalho no campo, acompanhar nas exposições, os pais, é aí que vem. Então, esse amor pelo cavalo vai de geração em geração, então é muito importante. Então, como que seria a evolução da humanidade sem o cavalo, né? E nos dias de hoje? É uma pergunta que a gente, né, deve fazer, né? Então, a importância do cavalo na vida, né, de cada um depende muito, né, do olhar, né, para o cavalo, né? Eu como pessoa tenho um olhar, um produtor tem outro olhar, uma pessoa que está no Pantanal tem outro olhar, que está na Caatinga tem um olhar. O cavalo ele tem outras inúmeras funções na nossa vida, né, de lazer, no esporte. Então, e isso eu tentei colocar aqui, que ele pode também ser levado para essas raças localmente adaptadas, né, que são animais que você pode trabalhar, né, num trabalho de seleção, mas sem deixar de lado a diversidade da raça, né? Nossa preocupação maior é manter a diversidade da raça, né? Não tornar, buscar sempre aquela conformação bonita e deixar de lado as características de adaptação, que isso é muito importante para manter a diversidade genética dentro, né, dos equídeos, né, dentro da espécie. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada.